Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa primeira aula de redação aqui nesse canal. E hoje nós vamos conversar sobre os tipos textuais. Acontece que o aluno, o candidato, vai fazer o Enem, vai fazer um concurso público, chega lá no momento da redação e você deve fazer um texto dissertativo, argumentativo. Aí o aluno se pergunta, meu Deus, que danado é um texto dissertativo, argumentativo. E é para isso que esse vídeo está aqui, para te ajudar a descobrir e entender. Bom, quando se fala em texto dissertativo argumentativo, a gente entra num assunto chamado tipologia textual. E a tipologia textual, ela está relacionada com uma estrutura física que os textos possuem, uma estrutura fixa do que deve ter, do que não deve ter, onde você pode encaixar cada coisa, enfim, a maneira, ao tipo que o seu texto deve ser. Então, como eu disse, ela está relacionada a uma estrutura fixa de um texto, e esse texto pode ser escrito, que é o que você vai fazer na sua prova, ou ele pode ser oral. E ele geralmente apresenta objetivos claros e bem definidos. Então, a gente tem alguns tipos textuais, você vai perceber, isso acontece também na fala, e esses tipos, eles possuem uma estrutura que é fixa de cada um. Bom, e quais são os tipos textuais? A gente tem os tipos que se subdividem em gêneros, e aí pode gerar uma dúvida. O que é tipo? O que é gênero? Em suma, o tipo textual é a estrutura fixa, e o gênero é a representação dessa estrutura fixa. Então vamos lá. O primeiro tipo textual que a gente tem é o tipo narrativo. Ele narra, né? O tipo narrativo tem o objetivo primordial de narrar, contar uma história através de uma sequência de ações. Aí que a gente vai usar, então, verbos para contar uma narração, para narrar uma história. Essas histórias, elas podem ser reais ou imaginárias. Você conta uma fofoca para alguém, essa fofoca ela pode ser real, você pode aumentar um pouco aquilo que você está falando, ou você pode simplesmente inventar tudo. E esse texto que você conta para uma pessoa, ele é chamado de narrativo. Não necessariamente precisa ser escrito, mas a partir do momento em que há uma interação, em que há uma comunicação, nós temos um texto, uma linguagem verbal. Bom, características próprias de tipo narrativo, além de uma sequência de ações, é o tempo, né? Quando a história acontece, o espaço onde essa história acontece, personagens, quem são as pessoas de quem a história está falando, enredo, o que essa história nos conta, e muitas vezes a gente tem aí um narrador, que é por quem essa história está sendo contada. Então, um exemplo de texto narrativo é a fábula. A gente tem aí um exemplo que eu trouxe para você, a cigarra e a formiga. Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, sem se preocupar com o futuro. Esbarrando numa formiguinha que carregava uma folha pesada, perguntou. Então, olha aqui a presença dos verbos, né? Indicando as ações dos personagens. A cigarra e o outro personagem aqui, a formiga. Quando que isso aconteceu? Era uma vez, há algum tempo aí. Onde? Né? No bosque. Então, a gente tem alguns elementos essenciais para a existência do tipo narrativo. Além disso, a gente também tem o que se chama de diálogo, né? O diálogo direto e indireto. Ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? O verão é para a gente aproveitar, o verão é para a gente divertir-se. Então, são alguns elementos típicos do texto narrativo. E quais são os gêneros narrativos, na materialização do tipo narrativo? São vários. Nós temos os romances, os contos, as fábulas, os depoimentos, os relatos, as fofocas. Esse é o nosso primeiro tipo textual. O segundo tipo textual é o descritivo. Aqui já não há mais o objetivo, a necessidade de narrar alguma ação, de narrar alguma história. O principal objetivo no texto descritivo é descrever características. E aí a gente vai usar para o texto descritivo muitos adjetivos, bons ou não, né? De algo ou alguém. E aí, através dessa descrição, você vai conseguir
criar uma imagem mental no seu leitor, no seu interlocutor, daquilo que você está descrevendo. Então, essa descrição pode ser mais objetiva, com informações objetivas. Carol é uma moça alta, de 1,98 m, loira, de olhos azuis, cabelos compridos. Então, você cria uma imagem objetiva dessa pessoa que eu estou descrevendo. Ou pode ser também uma descrição subjetiva. Eu posso dizer, olha, Carol é uma moça muito alegre, está sempre feliz, procura ajudar os outros, é uma pessoa que sempre tem uma palavra de conforto. Então, é uma descrição a partir do meu ponto de vista, a partir do que essa pessoa significa e representa para mim. É, portanto, subjetivo. Apesar de ser uma tipologia, né, o texto descritivo ele é um tipo textual, mas ele está geralmente presente em textos narrativos. Você encontra muita descrição de personagens, descrição de espaço, descrição de tempo, também nos textos narrativos. E essa descrição, como eu falei, pode ser subjetiva ou objetiva. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um texto narrativo, Branca de Neve, que tem um trecho descritivo. Há muito tempo, num reino distante, viviam um rei, uma rainha e sua filhinha, a princesa Branca de Neve. Sua pele era branca como a neve, os lábios vermelhos como o sangue e os cabelos pretos como o ébano. Então, aqui nesse trecho, nós temos a descrição da personagem Branca de Neve. A partir dessa descrição, nós conseguimos montar mentalmente uma imagem dessa personagem. E, bom, o texto descritivo ele pode se apresentar aí em alguns gêneros, manual de instrução, retratos falados, nos diários, nas notícias, nas biografias, enfim, qualquer espaço de texto, seja ele escrito ou oral, em que você consiga descrever, trazer características, atribuir características a algo ou alguém. Bom, além disso, a gente tem também o texto injuntivo, o tipo injuntivo, e nele você já não quer mais narrar, você já não quer descrever. A sua intenção com o tipo injuntivo é ensinar ou instruir alguém a fazer algo. Então, né, nesse tipo textual, você vai ter aí uma sucessão de informações e explicações. E, geralmente, esses textos são organizados em parágrafos ou em tópicos para você seguir aí um passo a passo. A gente tem o texto injuntivo instrucional, em que há aí instruções de como fazer algo, e você pode fazer ou não, você pode pular um passo, ou você pode acrescentar algum passo a mais, enfim, mas você tem ali uma instrução de como agir. E nós temos também o texto injuntivo prescritivo. Ele não instrui mais, ele prescreve, ou seja, você deve fazer exatamente como está sendo instruído naquele texto. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um trecho da bula do AS. Como usar o AS infantil? Para a embalagem com 120 comprimidos, para abrir o frasco à prova de crianças, siga os passos. Apertar a tampa e exercer pressão para baixo. Girar a tampa no sentido anti-horário. Para fechar, basta girar a tampa no sentido horário. O frasco será travado automaticamente. Então, a gente tem aí um conjunto de instruções como fazer algo. Isso é característico do nosso texto injuntivo. Bom, quais são os gêneros do tipo injuntivo, né? Quais são os textos que se materializam tipo injuntivo? Nós temos as propagandas, os manuais de instruções, as próprias bulas de remédio, as receitas culinárias, os regulamentos, as leis, os editais. São todos textos que trazem instruções de algo para nós. E, por fim, o famigerado texto dissertativo. O tipo dissertativo tão cobrado em prova de Enem, em prova de concurso público. Nesse tipo textual, você não vai mais contar uma história, você não vai mais dar uma instrução a alguém, nem vai descrever algo ou alguém para o seu leitor. Aqui, você quer informar o seu leitor sobre alguma coisa. E por esse motivo, o texto dissertativo ele também se subdivide em dois. O dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo.
O texto dissertativo expositivo é o que acontece, por exemplo, aqui na nossa aula nesse momento. Eu trago informações para você e eu não atribuo nenhum juízo de valor, eu não trago nenhuma opinião, nenhuma tese, né? Nesse momento, o meu único objetivo, a minha única intenção é te informar. E eu trago essa informação a partir dos conceitos que eu tenho, a partir de conhecimentos que eu busco. Isso que eu faço, uma aula para vocês, se chama a materialização, né, de um texto dissertativo expositivo. Então, perceba que essa materialização do texto dissertativo expositivo agora, nesse momento, não é escrita, né? Ela é oral. Mas não é sobre ele, não é ele que o Enem pede, não é ele que o concurso público pede. Por quê? Porque expor, qualquer um pode expor qualquer coisa, né? Eu posso chegar aqui e simplesmente informar você sobre algo que realmente nem existe. E aí vai passar a ser um texto narrativo, né? Vai ser uma grande invenção na minha cabeça. Mas o texto dissertativo argumentativo, ele é aquele que, além de informar o leitor, tem a intenção de convencê-lo desse ponto de vista que a pessoa que escreveu ou fala tem. Então, por isso, é necessário que o escritor ou falante apresente de forma clara, objetiva e de fácil compreensão argumentos e conceitos nos quais esses argumentos se baseiam. Porque, como eu falei, é muito fácil eu chegar aqui e expor ideias sem embasamento nenhum. E é por isso, por exemplo, que o texto do Enem, no texto do Enem é avaliada a competência 2, e nessa competência você, entre algumas outras coisas que são atribuídas a ela, você precisa demonstrar conhecimento sociocultural, que vamos chamar aí de repertório sociocultural no seu texto. Por quê? É como se você pegasse os conhecimentos de mundo e trouxesse para dentro do que você tem aqui de conhecimento prévio e a partir disso você articulasse informações e argumentos para defender o seu ponto de vista. E esse ponto de vista nós vamos chamar depois de teses, e essas teses serão desenvolvidas nos parágrafos de desenvolvimento. Enfim, tem uma estrutura para o texto dissertativo argumentativo seguir, principalmente o texto dissertativo argumentativo que é cobrado no Enem e em concurso público. Mas nesse momento é imprescindível que você compreenda a intenção do texto dissertativo argumentativo, que aqui você não pode contar uma história. Aqui você não pode descrever alguma coisa, você não pode instruir o seu eleitoral. O seu papel, no momento que senta a cadeirinha, você senta a bunda na cadeira e vai escrever um texto dissertativo argumentativo, você precisa convencer o leitor de que aquilo que você está falando é validado, de que aquilo que você está falando é uma verdade, e de que aquilo que você está falando vale a pena ser ouvido e ser lido. Beleza? Gostou do vídeo? Então deixa seu like e próximo vídeo eu conto com você aqui. Beijo!